Agora com o professor de Relações Internacionais da Obrigada, Fundação Gê. Escola de Sociologia e também Política aqui de São Paulo, Alexandre Coelho. Tudo bem, professor? Obrigado por sua companhia neste domingo aqui conosco na CNN. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, meu caro. Bom dia para você também. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, viu? Obrigado. A primeira pergunta que eu tenho ao senhor é com relação a tudo que a gente vem acompanhando e, sobretudo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticando o prefeito de Minneapolis e também o governador de Minnesota após a morte de Alex Pratt, inclusive, ele foi às redes sociais acusando as autoridades de incitarem uma espécie de insurreição. Como é que o senhor avalia essa resposta do líder dos Estados Unidos, do presidente Trump? Pois é, ele acusa a vítima da própria morte, é mais ou menos isso, né? Mas o que nós podemos observar é algo até mais amplo de uma análise aí do ponto de vista político, né? O que percebemos é uma falta de contenção, problemas aí nos freios e contrapesos dos Estados Unidos. Eu acho que esse é um dos problemas de fundo que está causando aí a atuação livre do ICE, né? O que dá a impressão é que os agentes do ICE agem de acordo com vontades próprias, sem qualquer cadeia de comando, sem qualquer transparência, né? E quando o líder dos Estados Unidos, no caso aqui, Donald Trump, age assim do ponto de vista doméstico, se a gente for analisar do ponto de vista externo, como ele age em relação à política internacional, à política externa, nós tivemos alguns exemplos importantes na semana passada envolvendo a Groenlândia, o discurso dele em Davos, em que ele coloca os aliados históricos como subordinados e não como iguais. Ou seja, os Estados Unidos têm poder e há uma relação assimétrica aqui, tanto em relação aos ex-aliados ou aliados aqui europeus, não sei nem se é possível mais falar em aliados a essa altura do campeonato, numa fissura aí da OTAN, mas essa atuação de Donald Trump do ponto de vista externo, esse modus operandi, ele se repete internamente, né? Inclusive, a gente fica sem saber se começou primeiro na política internacional ou se começou primeiro na política doméstica, mas isso se repete internamente quando ele trata a própria população americana como subordinados que devem aí seguir os ditames aí do presidente dos Estados Unidos, né? E ele trata, nesse caso, a população como os seus subordinados, né? Como seus súditos, digamos assim, e que quem manda aqui é o rei. É mais ou menos esse modus operandi que a gente vê externamente também é o mesmo do ponto de vista interno. E a gente tem visto isso desde o começo do ano passado, se acirrando contra a própria imprensa, contra as universidades, e inclusive contra escritórios de advocacia que pretendiam entrar com ação contra o governo federal. E aí, se a gente for realizar uma análise do ponto de vista político, aí, o que está acontecendo é uma falha nos freios e contrapesos dos Estados Unidos para poder conter a ação federal, né? Nem o judiciário, porque o judiciário também é reativo, né? Ele vai agir de acordo com as ações, mas nem o Congresso, o próprio executivo não tem um autocontrole interno. O Congresso às vezes consegue agir quando há maioria simples, mas muitas vezes não, né? Então, o que a gente está percebendo aqui, que está só sobrando na mão um dos contrapesos é a própria mídia, a imprensa e os protestos da população. E eles sozinhos, não sei se são capazes de conter as ações aí violentas do próprio ICE, né? Alexandre, ainda dentro desse assunto, depois a gente repercute Groenlândia, enfim, mas eu queria entender um pouquinho mais do senhor com relação às questões que estão acontecendo neste momento, né? Como é que o senhor enxerga a relação dos protestos e se há a possibilidade dos protestos influenciarem, inclusive, nas ações dos agentes federais em Minneapolis? Há alguma relação ou o senhor enxerga que a ação do ICE tem uma espécie, digamos assim, de autorização para que eles sejam mais truculentos mesmo? Pois é, enquanto tiver apoio federal, o ICE não vai arrefecer as suas ações, mesmo com todos esses protestos.
e nem Donald Trump. O que de fato poderia causar algum efeito em Donald Trump geralmente é econômico, né? Veja que toda vez que ele recua, na verdade, é reflexo de quedas na bolsa de valores, problemas de fato econômicos, ou quando empresas e grandes agentes das grandes big techs, ou os grandes fazendeiros, ou as empresas pressionam Donald Trump para mudar a sua política de comércio, por exemplo, com relação às tarifas. No quesito ICE, no quesito do que está acontecendo em Minneapolis, por exemplo, a gente não vê qualquer recuo. Pelo contrário, o que nós estamos vendo é um avanço, né? Está dobrando a aposta com relação aos agentes do ICE em Minneapolis. Na medida que os protestos aumentam, aumentam também o número de agentes do ICE na cidade de Minneapolis, né? O que pode acontecer é um espalhamento desses protestos que já começa de forma um pouco menos contundente em outras cidades, como Los Angeles, Chicago, Nova York, e mesmo em Washington, começam a ocorrer protestos no mesmo sentido, mas ainda estão muito, digamos, localizados, né? A gente precisa aguardar para ver se esses protestos se espalham ou não, mas é aí que está o problema, né? O ideal seria o Congresso, por exemplo, agir de forma a conter o poder federal, né? Mas não é isso que a gente está vendo e, de fato, infelizmente, os freios e contrapesos do Estado norte-americano, dos Estados Unidos, estão falhando de forma, como os americanos dizem, miseravelmente, né? Professor Alexandre, agora falando um pouquinho mais de Donald Trump, da formalização essa semana do Conselho de Paz, a gente mostrou aqui na CNN Brasil o que aconteceu em Davos, na Suíça, né? O objetivo principal, segundo o presidente norte-americano, solucionar conflitos globais. E aí eu te pergunto, como é que vai funcionar esse conselho? O que o senhor já consegue projetar para a gente? Tem muitos países, inclusive o Brasil, que seguem em cima do muro ainda se irão aderir ou não ao conselho. A gente enxerga também outras análises dizendo que é um enfraquecimento do Conselho de Segurança da própria ONU com a criação desse Conselho de Paz. O que a gente consegue analisar, professor? Fato, né? O Conselho de Paz, a autorização que a ONU deu, não era para ter um mandato tão amplo, né? O mandato era focado tão somente na questão de Gaza, de solucionar a questão de Gaza, que inclusive está num momento de paz muito frágil, né? Recentemente, inclusive, morreu uma criança, né? Entre outros palestinos, em ataques israelenses. Ao mesmo tempo, Hamas também continua atacando gente ali, grupos que se contrapõem ao Hamas dentro ali na faixa de Gaza. E é claro que melhorou em relação ao que a gente estava vendo antes, mas de qualquer forma ainda é muito frágil a situação. Então, esse Conselho de Paz, ele foi criado para justamente tratar da questão, era mais uma das fases, das etapas, para se cuidar da questão de Gaza. O que aconteceu é que parece que Donald Trump se aproveita disso e cria o seu Conselho de Segurança com um mandato muito mais amplo, né? E qual é o risco disso? De fato, de querer concorrer com o Conselho de Segurança da ONU, né? Ou seja, enfraquecer ainda mais o multilateralismo, e parece que é esse o objetivo de fato de Trump, né? Em relação aos países que estão aderindo, veja, a maioria de fato são países autoritários, são ditaduras, enfim, nem um pouco aí preocupados com a questão da democracia. Agora, o que mais chama a atenção é que não tem representantes da Palestina, né? Eu acho que é claro que era importante ter representantes da Arábia Saudita, representantes do Catar, né? Ou seja, ali países do Golfo, mas está faltando, por exemplo, a própria Palestina, né? Israel
foi convidado, enfim, mas e os interesses ali dos próprios palestinos? Essa é uma questão importante. Outra é que o próprio Donald Trump é o único que vai ter poder de veto. E aí a gente questiona a legitimidade desse Conselho de Segurança, inclusive, né? Como é que pode apenas um homem que é presidente dos Estados Unidos, e ele diz que isso é vitalício, inclusive, a posição dele, como é que pode ele, tão somente, ter o poder de veto, né? Se já no Conselho de Segurança já não está funcionando, quando vários ali, ou um ou outro, tem poder de veto, imagina um tendo o poder de veto em relação aos outros países. Então, qual a legitimidade das decisões que vierem desse Conselho de Paz com relação aos outros países, né? Nenhuma. Então, agora eu acho que é observar a nossa, inclusive a resposta do Brasil, que até agora, de forma muito prudente, tem aguardado e tem conversado com seus pares para ver qual poderia ser a resposta mais adequada em relação a Trump, né? Professor, de uma forma breve, eu queria só que o senhor, para a gente finalizar esse nosso bate-papo, poderíamos aqui ficar um bom tempo conversando. Como é que o senhor analisa essa questão da Groenlândia, né? Donald Trump, de alguma maneira, fez reiteradamente, né, por semanas aí ameaças, até mesmo de possíveis invasões. Depois em Davos recuou, disse que não iria usar a força, mas que quer ali, de alguma maneira, administrar o território. Como é que o senhor avalia essa questão da Groenlândia? Pois é, né? O recuo de Donald Trump, por exemplo, durante a semana, logo depois do discurso em Davos, reflete, na verdade, as quedas nas bolsas de valores e as pressões do empresariado norte-americano sobre Donald Trump, né? É por isso uma das razões do seu recuo, inclusive. Agora, a relação aí, isso mostra que a relação dos Estados Unidos com a Europa não é mais uma relação de aliado, não é mais uma relação entre iguais. Muito pelo contrário, é uma relação de subordinação em relação à União Europeia. A União Europeia ameaçou reagir, e eu acho que é isso que também fez Donald Trump recuar, que foi a questão de se vender títulos públicos norte-americanos e acabar causando um aumento na dívida americana, na própria taxa de carregamento da dívida americana. Agora, em relação ainda à Groenlândia, o que se espera mais para frente, nas próximas semanas, a meu ver ainda, é o seguinte: nada muito diferente do que já existe no acordo de 1951 entre Estados Unidos e a Dinamarca. Na medida em que os Estados Unidos podem abrir mais bases americanas lá, isso nunca foi um impedimento, e inclusive realizar a exploração de minerais. Vão mudar algumas cláusulas, por exemplo, veto à entrada da Rússia e da China para explorar lá minerais raros. Veja que a China já está lá, mesmo com a pequena exploração, ela já está lá, mas parece que aí o foco vai ser tirar e vetar, excluindo China e Rússia de qualquer tentativa de exploração de minerais raros ali na Groenlândia, né? Tivemos a companhia e conversamos com o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política aqui de São Paulo, professor Alexandre Coelho. Obrigado por sua companhia, por todas essas análises. Desejo ao senhor um bom domingo. Muito obrigado. Um bom domingo para você também, meu caro. Obrigado, professor.